Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Exclusivo, Caixa Econômica pede anulação do leilão do gasômetro, Prefeitura invoca a função social e batalha judicial por terreno do estádio do Flamengo avança. 100 milhões de reais. Após pedido de Riquelme, Arrascaeta avisa ao Flamengo onde quer jogar. Marcos Braz faz revelação sobre Claudinho no Flamengo e empolga a nação rubro-negra. Oficial, centroavante assina novo contrato com o Flamengo por mais 3 anos. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final para ficar sabendo tudo sobre as notícias dessa manhã de segunda-feira, dia 5 de agosto. Olá você, muito bom dia. O Rennes da França está determinado a tirar o Fabrício Bruno do Flamengo nessa janela de transferências. O time ofereceu 14 milhões de euros, 85,7 milhões de reais na cotação atual, para contratar o zagueiro, sendo que 12,5 milhões de euros são fixos e mais 1,5 milhão de euros em bônus por 90% dos direitos do zagueiro, mas os dirigentes do Flamengo recusaram. Agora, de acordo com as informações do portal Mundo Rubro-Negro, a diretoria do Flamengo avisa que uma oferta maior será oficializada em breve. O Fabrício Bruno esteve perto de ir para o West Ham da Inglaterra no início desse ano, depois do Flamengo aceitar uma oferta de 15 milhões de euros, cerca de 93,9 milhões de reais na cotação atual. Mas o zagueiro recusou a transferência por questões financeiras. Em entrevista recente, o presidente Rodolfo Landim disse que não há interesse em vender aí o jogador e indicou que só vai aceitar valores iguais aos oferecidos pelos ingleses. O Fabrício jogou 34 dos 44 jogos do Flamengo no ano até aqui, todos como titular. E Tite demonstra não ter a menor intenção de tirar a titularidade do zagueiro, ainda que muitos torcedores peçam a entrada do Léo Ortiz, visando melhor saída de bola. O treinador mantém o camisa 15 como intocável no time e se apoia nas suas ótimas atuações. O Davi Luiz e o Léo Pereira alternaram momentos de titularidade, sempre atuando ao lado do Fabrício Bruno. O jogador de 1,92 m de altura lidera o time em rebatidas, em disputas aéreas e dá muita segurança para a linha avançar em função da sua velocidade. Com ele em campo, o Flamengo sofreu apenas 5 derrotas em 34 partidas, com 23 vitórias e apenas 6 empates. Aí eu te pergunto, você concorda que o Flamengo vendo o Fabrício Bruno agora? Coloca aí! Sem conseguir impedir o leilão do terreno do antigo gasômetro, a Caixa Econômica Federal tenta de todas as maneiras agora barrar na justiça a posse do terreno pelo Flamengo, alegando que o leilão deixou o desvio de finalidade da desapropriação, supostamente para beneficiar o Flamengo, escancarado e sem sombra de dúvidas. O Mundo Rubro-Negro teve acesso à petição, a qual a Caixa Econômica Federal deu entrada na sexta-feira no processo que tramita na Justiça Federal, que inclui fotos de políticos com a camisa do Flamengo comemorando o resultado do leilão. Aspas, conforme noticiado em todos os veículos de imprensa, apenas o Clube de Regatas do Flamengo compareceu ao leilão, acompanhado aí de políticos vestindo camisetas do referido clube de futebol, torcedores felizes e cantantes. Uma verdadeira festa. Festa essa, infelizmente, realizada em detrimento do patrimônio alheio, no caso do Fundo de Investimento, que tem como único cotista o FGTS, ou seja, ao fim e ao cabo, uma festa com o patrimônio público de todos os trabalhadores brasileiros, fecha aspas, afirmou lá a Caixa Econômica Federal. A Caixa alega que o leilão aconteceu unicamente para garantir que o Flamengo conseguisse adquirir o terreno por um valor mais baixo do que a Caixa queria receber pelo imóvel nas negociações diretas com o clube. Diante desses argumentos, o Banco Federal está pedindo a suspensão dos efeitos do leilão
e se prontifica a retomar a negociação com o Flamengo para vender o terreno caso isso ocorra. Na hora que a gente quis negociar, eles não deram respostas, ficaram quietos. A Prefeitura do Rio de Janeiro tenta acelerar esse processo de tomada de posse do terreno e a assinatura do termo de promessa de compra e venda ao Flamengo. Por isso, pediu que, apesar do prazo legal fosse de 5 dias úteis, que o Flamengo fizesse o pagamento à vista, tão logo o resultado do leilão fosse publicado no Diário Oficial, o que aconteceu exatamente na própria sexta-feira, dia 2 de agosto. Com o dinheiro em caixa, na própria sexta-feira, a Prefeitura do Rio de Janeiro depositou em juízo e deu início ao processo de desapropriação na Justiça Estadual. O processo inclui cópia dos 2 boletos pagos pela Prefeitura ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em valores de R$ 69.097.500 cada um, que mostram que o dinheiro saiu mesmo da conta do Flamengo. A Prefeitura do Rio de Janeiro solicita na ação de desapropriação a emissão provisória na posse mediante o depósito da oferta expropriatória e face à urgência que é declarada para a desapropriação. Caso a Justiça recuse o pedido, a Prefeitura pede a fixação do prazo máximo de 10 dias para a entrega do laudo pelo perito do juízo, para determinar o valor justo da desapropriação. O Flamengo vai ser obrigado a pagar qualquer diferença nos termos do edital. Segundo a Prefeitura, o estado de abandono do terreno do antigo gasômetro justifica a urgência da posse do imóvel pela Prefeitura e, em sequência, pelo Flamengo, vencedor do leilão. Aquilo lá é um lugar ermo, um lugar muito perigoso, inclusive para se passar. A Prefeitura rejeita a alegação que esteja desapropriando um patrimônio da Caixa, pedindo que a gestão seja definida pela Justiça Estadual e não pela Federal. A posse do terreno é passo indispensável para o Flamengo iniciar a segunda fase do projeto de construção do seu estádio. A elaboração do projeto executivo para a construção, que vai definir exatamente o tamanho da arena e o que mais vai ser construído no local, além de esclarecer que medidas vão ser necessárias para descontaminar aquele terreno. Essa etapa é necessária para obter uma estimativa do preço total da obra que vai permitir ao Flamengo definir o plano de financiamento do estádio, que, a princípio, tem um custo estimado entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de reais. De acordo com o jornal O Globo, o Flamengo vai começar hoje os primeiros passos da segunda fase do novo estádio. O clube rubro-negro vai ter uma reunião denominada Fase 2, que vai consistir em 3 meses de estudos internos para entender as demandas da nova casa. Durante o edital publicado pela Prefeitura do Rio de Janeiro no Diário Oficial da União, o Flamengo vai ter algumas demandas para a construção do seu estádio. Entre esses tópicos está a necessidade de um espaço esportivo com capacidade para, no mínimo, 81 mil torcedores. Além disso, o Flamengo já traça o terceiro tópico do projeto do novo estádio. A equipe de marketing do clube e a equipe de patrimônio terão diálogos para criar produtos relacionados à nova Casa do Mengão. Em seguida, a ideia vai ser promover a concorrência desses artigos para empresas interessadas em aportar recursos financeiros nessa obra. Por fim, a quinta fase é a construção. O Flamengo prevê o início dessas obras para 2025 e a conclusão para a data do seu aniversário, dia 15 de novembro de 2029. Em outubro desse ano, a diretoria rubro-negra deve lançar a pedra fundamental, que é o primeiro bloco de concreto que simboliza o começo dos trabalhos em uma obra. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Valeu!
O Flamengo acertou a renovação de um dos principais nomes da base, né? O centroavante Camargo, de 17 anos, assinou um novo contrato com o mais querido por mais 3 temporadas. Essa informação ela foi dada pelo portal Flabase, né? O Camargo ele chegou no Flamengo com 15 anos e é um dos destaques do Sub-17 rubro-negro. Na atual temporada, ele, o centroavante, já marcou 10 gols e deu 3 assistências pelo Sub-17 rubro-negro. No ano que vem, ele estará no Sub-20 do Flamengo junto com o Felipe Luiz. Parabéns, Camargo. Boa sorte para você, meu querido. Com a abertura da janela no dia 2 de julho, o Flamengo ainda não conseguiu demonstrar efetividade no mercado da bola diante das sondagens que vêm sendo realizadas. Em contrapartida, vê seus jogadores titulares se tornarem alvos de equipes do futebol nacional e até do internacional. E dessa vez, o Arrascaeta é o alvo do futebol argentino. De acordo com informações do portal argentino El Craque Deportivo, o Boca Júnior estaria interessado na contratação do Arrascaeta, que é um desejo do Riquelme, que é o presidente do clube, na janela atual de transferências. Mas, de acordo com o canal Paparazzo Rubro Negro, o clube carioca não pretende vender o meio-campista nem por 100 milhões de reais. É mole, Riquelme, chupa essa, meu querido. Vale destacar que o uruguaio já informou ao dirigente o desejo de permanecer no clube e só sairia para jogar em um gigante europeu ou para encerrar a sua carreira no Peñarol do Uruguai. Isso porque o camisa 14 está muito feliz na equipe carioca e mora no Rio de Janeiro, onde é apaixonado pela cidade. Enquanto isso, no desembarque da delegação em São Paulo nessa última sexta-feira, para o jogo contra o São Paulo lá no Morumbi, vários torcedores do Flamengo estiveram lá para receber o elenco do Mengão. O Marcos Braz desembarcou também junto com a delegação e estava numa ligação telefônica e um torcedor, quando viu ele nessa ligação, perguntou a ele se ele estava falando com o Claudinho. E o Braz, dando aquele sorriso maroto, falou: "Falei mais cedo." Com essa resposta, acabou dando esperanças ao torcedor rubro-negro que o clube ainda não desistiu do jogador e pode avançar sim na contratação do meia. Por outro lado, o Zenit da Rússia segue buscando um substituto para o jogador brasileiro. De acordo com o portal italiano Tuttomercato Web, o clube russo tem negociações avançadas com o Torino da Itália para contratar Ivan Milik, que disputou a última Eurocopa. Contudo, as duas equipes seguem separadas por cerca de 10 milhões de euros na avaliação do clube italiano, que exige 30 milhões de euros pelo jogador, 187,5 milhões de reais na cotação atual. Os russos, por outro lado, fazem jogo duro e estão dispostos a pagar somente 20 milhões de euros, cerca de 125 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo e o Zenit estão em negociações pelo Claudinho e o time rubro-negro aceitou a contraproposta de 18 milhões de euros, 112,5 milhões de reais na cotação atual, por parte dos russos. Contudo, a equipe europeia freou aí as conversas e exige o pagamento em 3 parcelas, o que tem dificultado demais o andamento desse negócio. Assim, enquanto não consegue um substituto para o Claudinho, o Zenit segue aproveitando o meia brasileiro. No último sábado, ele foi titular na vitória por 5-0 contra o Rostov da Rússia, em jogo válido pela 3ª rodada do campeonato russo. O jogador atuou 45 minutos e foi substituído durante o intervalo. E, mais uma vez, não gostou dessa substituição feita pelo técnico, com quem já demonstrou que não tem um bom relacionamento. Aí eu te pergunto, você ainda acredita na vinda do Claudinho para o Flamengo? Nessa novela terrível? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!